Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente para o nosso papo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para você seguir a gente, dar 5 estrelinhas que fortalece a gente chegar mais longe. Se está ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, enfim, qualquer tocador aí favorita, segue, compartilha, que a gente agradece, é de graça, fortalece o nosso corre. Antes de começar o papo, eu quero convidar vocês para participar da Flipei, que vai ser agora, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, na Central 1926, um prédio bonito que fica lá no Bexiga, em São Paulo. A Flipei, que tradicionalmente acontece junto com a Flip, dessa vez ela vai ter um espaço e datas diferentes. Ela vai ser agora em agosto. Ela está com uma programação incrível. Eu vou deixar o link para vocês ficarem por dentro de quem vai estar com a gente. Eu digo a gente porque o Rabiscos vai estar na Flipei esse ano. A gente vai apresentar a Rádio Pirata. Então, se você estiver na Flipei, o Rabiscos vai estar batendo um papo com alguns escritores e escritoras. Você pode acompanhar ao vivo a gravação do Rabiscos e vai estar tocando também em tempo real no casarão lá do Bexiga, lá no Central 1926. É um projeto aí, Rabiscos Flipei. Estou muito feliz de estar com o pessoal. Colabora também com a Flipei. Eu vou deixar o link para ajuda. E fazendo a doação, você ganha brindes, ingressos para participar das festas. A festa vai ter Kylie J do Racionais, vai ter Benegão, enfim, vai estar legal demais. Eu vou estar lá junto com a Jéssica Balbino. A Jéssica Balbino vai apresentar comigo o Rabiscos de lá. E semana que vem a gente vai ter um episódio dedicado a Flipei, contando tudo sobre a programação. Eu quero agradecer também um amigo escritor, Luiz Biagioni. O Luiz, que eu estava batendo um papo com ele esses dias e ele indicou o Edir, ele que falou para mim da adaptação que vai ter do Psica. A gente vai falar mais já já. O Biagioni já teve aqui no Rabiscos, quando ele lançou O Crime no Edifício Giallo, que é um livro muito bom, um episódio que vale muito a pena ser ouvido. Se você ainda não ouviu, procura no seu tocador favorito, que foi muito interessante a nossa troca. Inclusive, esse livro do Biagioni, O Crime do Edifício Giallo, está também em desenvolvimento para uma série, com alguns canais interessados. Então, vem coisa boa por aí, com certeza. O Edi, inclusive, nosso convidado, está na contracapa desse livro do Biagioni. Então é isso. Ajuda a Flipei, ouça o episódio com o Biagioni e vamos ao papo sem mais delongas. O nosso convidado de hoje é Edir Augusto, é do Pará. É um escritor talentosíssimo que eu tive o prazer de mediar no Arte da Palavra do Sesc, aqui em Poços, quando eu o conheci pessoalmente, ele juntamente com a Luísa Romão. Ele veio ao Rabiscos falar sobre sua aclamada obra Psica, que está virando uma minissérie produzida pela O2 Filmes, que vai ser lançada na Netflix, vai ter distribuição da Netflix. Após quase 10 anos de lançamento do livro, eu, como muitos, conheci a literatura do Edir através do Psica. Eu já falei do Psica aqui em algum momento no Rabiscos, que é um romance no ar muito envolvente, muito forte. O Edir tem uma carreira consolidada como autor de histórias ácidas, cruas, situadas na Amazônia, no Pará, mas que poderiam se passar também aí por qualquer grande centro urbano. Ler o Edir é sofrer um tratamento de choque, né? Tem uma velocidade brutal, tem a barbárie que potencializa o extremo realismo presente aí na obra do Edir. Edir, muito bem-vindo, prazer enorme estar falando com você aqui no Rabiscos. Olha, é um prazer enorme o meu estar falando com o pessoal do Rabiscos, até porque eu guardo ótimas lembranças de Poços de Caldas. Ah, Estive a gente aí, foi também. tão bom, tão bem recebido. Melhor ainda, eu estava ao lado da Luísa Romão, a Luísa que está agora ganhando o mundo também, né? Para Ganhando você ter muito uma ideia de demais. como foi potente essa estada aí, né? Que nós tivemos com vocês e tal. E também o meu abraço para o Luiz Biagioni, que eu também adoro como escritor, acho que ele é excelente. Além de ser um amigo meu, nós nos encontramos em Extrema, que é uma cidade que fica em Olha, Minas, quase que fronteira perto. com São Paulo, né? Num É, festival que houve lá, e fizemos uma amizade e lemos os livros um do outro, né? E gosto muito. E um grande abraço para ele, para o Luiz. E esse livro do O Crime no Difícil Diálogo é muito bom. Posso afiançar para vocês, está entendendo? Gostei muito. O Luiz está numa ótima fase. tá numa ótima fase, esse livro é muito legal mesmo, a gente gravou com ele e eu também guardo boas recordações daquele dia com você e com a Luísa. Foi um encontro muito
inesperado, duas temáticas, dois escritores de temas diferentes, mas que tiveram uma potência e um diálogo muito incrível, assim. Eu fiquei muito feliz de mediar. Quando veio para mim a mediação, o convite do Sesc, eu falei, cara, que diferente, né? Como que eu vou unir esses dois aqui num papo? E deu super certo, funcionou muito. Eu queria Sim, começar um papo contigo. Uma vez você disse que seus livros falam sobre pessoas, que pessoas são atingidas por golpes de isso, violência, pessoas que são atingidas em seu âmago e que precisam reagir. E a gente vê essa isso. brutalidade na sua narrativa, o corte direto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, no começo do nosso papo. Olha, uma vez, o Marcelo Mirizola, que é um escritor muito bom também, e que é um amigo meu, disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: senhores ficcionistas, tomem cuidado, a realidade é uma adversária. Entende? E nós estamos vivendo hoje um mundo com muitas câmeras, tudo é filmado. Nós estamos vivendo para assistir na televisão cenas de assalto, de crimes reais, não é? E parece que já não nos chocamos com isso, não é? E tem uma normalidade disso, né? Que me incomoda bastante, sabe? E a minha literatura é um pouco isso, sabe? Uma vez uma jornalista de São Paulo me perguntou se o fato de eu ser um jornalista fazia com que meus livros também fossem uma espécie de denúncia. E eu disse para ela que sim, eu achava que sim, ela tinha uma certa razão, sabe? Porque o que acontece na minha literatura é que eu trago para o norte do país, para Belém do Pará, e muita gente ainda pode achar que é uma cidade com poucos habitantes, com muito verde e um outro tipo de vivência, de convivência entre as pessoas. Mas uma vez eu estava na Normandia, num festival lá, era o primeiro festival que eu ia, e aí eu fui chamado e estava no palco comigo a Patrícia Mello e o Luiz, não me lembro agora, Luiz Rufato, um Luiz grande amigo Rufato, meu também, dois grandes querido escritores. Rufato. E, e os dois dando um show lá, falando maravilhosamente, e eu aqui, assustadíssimo, né? O que eu ia falar, né? Porque eles estavam falando de um outro Brasil, né? E eu disse para eles: olha, eu moro na maior floresta tropical do mundo, mas nessa floresta tem uma floresta de concreto fincada nessa floresta. E eu falo sobre essa perplexidade que existe no encontro entre esses dois mundos. E isso é um pouco da definição do que eu escrevo, porque, como você disse na abertura, as minhas histórias podem acontecer em qualquer lugar, em centros urbanos. Belém é uma cidade que, no seu tamanho, digamos, metropolitano, que se chama, ela alcança quase 2 milhões de habitantes. E tem todos os dramas e coisas boas também de toda a cidade grande, né? Que tem seus problemas e tal, suas defesas e tudo mais. Agora, tem uma floresta do meu prédio, eu olho e tem um rio lá na frente, e depois do rio tem uma floresta. E eu me pergunto, às vezes, o sujeito que mora ali do outro lado, ele pega um barco de manhã e em 10 minutos, 15 talvez, ele aporta e pisa nessa floresta de concreto. E eu fico imaginando a perplexidade que existe, né, desses dois mundos se encontrando. E daí vem a minha escrita, sabe? Eu sou, muitas vezes aqui no Brasil, remetido à questão do livro policial. E também na França, eles chamam de polar, lá os Uhum. livros policiais. E eu sempre disse, como você mesmo adiantou, que eu escrevo sobre pessoas. Entende? Claro que pessoas envolvidas com problemas sérios e tal, é claro que vai ter uma policial, vai ter um delegado, vai ter uma investigação, vai haver problemas, tá entendendo? Causados por situações em que essas pessoas são colocadas. E aí eu convido o leitor para me acompanhar. Vem me acompanhar nessa aventura, vamos ver o que acontece. Esse é o meu caminho, entende? Oi, Di, você falou aí da França, você tem 5 romances publicados lá, né? Os Éguas, Moscou, Casa de Caba, o próprio Psica, tem um que eu gosto muito, que é o Bel Hell. O que você acha que você atrai tantos Tem o leitores Belém também. franceses? Pois é, você sabe que isso eu me perguntei sobre isso durante muito tempo, porque eu tenho um dos meus livros, O Cada de Cabo, foi lançado na Inglaterra e não aconteceu nada, talvez porque fosse uma editora
pouco chegada assim, a ter espaços na mídia para fazer. Talvez seja isso, ou talvez não tenha batido com o gosto inglês. E desde o momento em que dessas duas moças, a Estelle Durand e a Claire, elas são donas de uma editora chamada Asphalt, elas são especializadas em literatura noir e lançam livros não só sobre o mundo, tá entendendo? E tem escritores daqui, o Chesternesky, se eu não me engano, lançou por aí. Lançaram já um Antônio livro do Paulo Chesnesky. Lins também lá, né? E elas compraram logo os meus dois primeiros livros, que foi Os Éguas, que lá saiu com outro nome, saiu com o nome Belém, e o Belém. Moscou. E os dois fizeram muito sucesso. O Moscou saiu até naquele. Moscou e os dois livros saíram num livro só, aquele livro de bolso, para você ter uma ideia, Sim. em outra editora, né? O Belém, no caso, os Éguas, recebeu um prêmio lá, né, que é o prêmio Chameleon, dado pela Universidade Jean Moulin, que fica em Lyon, enfim, concorrendo com vários outros autores, naturalmente, né? E eles gostam de ler, e eu me perguntava, muito a razão, de uma vez um deles disse que eu quebrava uma espécie de um cristal, de um Éden, que era remetido à Amazônia, sempre que se falava, entende? No mundo mágico e essas coisas todas, né? E que vem a selva urbana, entende? Vem que se instala no meio dessa gigantesca selva amazônica, né? E as coisas esses mundos começam a se chocar. É muito interessante isso, né? Como que você consegue levar isso. É a prova que a sensação humana tá lendo ali, né? As pessoas estão se Sim, identificando com aquela história, né? Como um todo, independente do lugar que tá, né? Ser aclamado na França sim. é uma coisa muito desprendida. Eu queria falar um pouco do Psica mesmo. Esse episódio eu quero celebrar um pouco essa obra, falar um pouco da adaptação, mas eu queria que você apresentasse o Psica para o nosso ouvinte, porque o nosso ouvinte ele é muito plural. A gente é ouvido no Brasil todo e temos leitores jovens, leitores, e a gente Sim. está quase fazendo 10 anos do Psica, apesar de eu já ter falado dele aqui no Rabiscos. Eu queria que Sim. você apresentasse ele pra gente, né? E para quem não leu e não sabe o que Olha, esperar, assim. o Psica, muita gente diz que é o meu melhor livro. Realmente, em termos de evolução de escrita, eu penso que eu cheguei no meu ponto certo de estilo no Psica. E a minha vontade de escrever Psica veio de algo que também me incomoda muito no mundo, que é o assunto das escravas brancas, que acontece no mundo todo, não é só em Belém, não. Acontece em Paris, acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, né? Isso é uma coisa é uma coisa que a sociedade às vezes deixa de lado por ficar um pouco talvez enojada, um pouco com medo daquela situação e é verdadeiramente um caso escabroso, um caso tremendo. E eu colecionei durante 2 anos, eu colecionei notícias dos jornais de Belém falando a respeito desses crimes que aconteceu também em Belém. E também, no meio dessa coleção que eu fui fazendo, eu também dei de frente com algo que é muito da nossa região, que é a coisa dos piratas de rio, que são chamados de ratos d'água aqui, né? Você sabe que a minha região tem uma capilaridade de rios absurdos, e os rios são as nossas ruas, né? E é uma área muito difícil de ser patrulhada, né? Então há a presença de muitos piratas, esses ratos d'água atacam embarcações e não somente embarcações com pessoas, né, para serem assaltadas, mas atacam balsas gigantescas que trazem produtos ou levam produtos para Manaus, por exemplo, e outras cidades da Amazônia, né, através do rio, e são roubos muito lucrativos. E não só lucrativos, mas também, às vezes, com muita violência. Eles usam da violência para impressionar as pessoas, meter medo, essas coisas. E eu colecionei também esse material todo quando comecei a escrever o Psica. Mas eu não tinha uma primeira capa, uma primeira página. E você sabe que a primeira página é para matar, não é? Ou ela é matadora, ou você, com 15 linhas, você diz, eu acho que depois eu continuo, deixa eu ver esse aqui que eu comprei também para ver se é bom, né? E tal. Então, você, nas primeiras 15 linhas, você tem que agarrar o seu leitor pelo pescoço, né? E não deixar ele sair, não é? E aí, um dia, um amigo de trabalho meu chegou e me mostrou no celular uma cena de um casal jovem fazendo sexo.
E eu disse, tá bom. E aí? Ele disse, essa menina era a mais bonita lá do quarteirão em que eu moro. Ela era Miss isso, Miss aquilo. E um dia ela chegou no colégio e estavam todos rindo da cara dela, e ela não sabia por quê, até que mostraram que ela brigou com o namorado e o namorado colocou na mídia social, colocou ela fazendo sexo com ele, né? E aí todos riam da cara dela, a diretora do colégio mandou ela para casa, o pai deu uma surra e que ela mandou ela passar uns dias com a tia para ver se acalmava um pouco lá a situação, né? E eu disse, eu acho que eu tenho minha primeira página, né? Que era o que eu queria para aquilo, né? Então eu já começo essa primeira página com essa cena forte dessa pessoa, essa moça que tinha, você imagina, milhões de sonhos, que era uma moça requestada, como se diz, né? Onde ela chegava era recebida com olhos é, amorosos, não é? E tal. Enfim, a vida era colorida e ela embarca, infelizmente, nesse tour de crueldade que essas moças são lançadas pelos mais variados motivos e até mesmo pelo rápido que foi no caso dela, né? No caso do Rato d'Água, eu fui buscar uma outra notícia em que dava conta que um angolano, não era um angolano, ele tinha outra nacionalidade que eu não me lembro agora, ele tinha sido atacado pelos ratos d'água também, ele e a mulher, e a mulher. E eu coloquei no livro da seguinte maneira: eu tenho um amigo angolano, ele é um angolano branco, cuja família fugiu de Angola quando deu a guerra civil lá, né? Ele serviu ao exército e tudo mais, isso tudo batia com a outra notícia, né? Então, eu coloquei esse angolano aqui no Marajó, casou com uma moça de lá, do Marajó, e tinha uma vendinha, e aí, a partir daí, é tudo verdadeiro. Três ratos d'água atacam, quer dizer, um fica no barco, os outros dois vão assaltar, ela abre a porta, porque ele pediu alguma coisa, já era de noite, estava fechado, e aí o marido de cima tinha uma arma, atirou e baleou um dos assaltantes, e eles pegaram a moça também, a mulher do angolano, levaram com eles, e quando chegou no meio da Bahia, o rapaz morreu, e o outro companheiro, que era irmão, entende? Pegou um facão e, enfim, fez um serviço terrível na mulher. Isso é tudo verdadeiro, né? E aí eu já coloquei isso iniciando uma história paralela de duas pessoas que se encontram, mas sem se conhecer, entende? Em determinado momento. E a história continua paralela, mas muito próxima uma do outro, sem se tocar, né? E é um livro que me deu muita alegria de escrever. Acho assim, uma vez em São Paulo, uma moça me perguntou: mas como é que você consegue dormir depois de escrever uma cena dessas, tão dantesca, né? E eu disse: olha, eu durmo como uma criança, não é pela cena violenta que aconteceu, mas por ter achado que eu escrevi bem, que eu consegui fazer um bom trabalho nisso, entende? Enfim, tá entendendo? É uma alegria que a gente tem, você sabe como é, né? Que quando você consegue prestar seu serviço, ler aquilo de novo e diz: ok, está no tamanho certo, é isso que eu queria passar. Você lê, fica satisfeito. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito de Bell Hell também, mas Psica é um livro que eu sempre que Bel o pessoal Hell. quer ler, eu indico ele. Assim, eu falo, começa com Psica e depois o meu segundo a indicar seu é o Bell Hell, que eu gosto bastante, que foi 2020. Você Eu sabe que queria falar. o meu último livro é um livro de contos, né? Uhum. Chama-se Eu Já Morri, que foi considerado o melhor livro de contos pela PCA, né? Associação Paulista Olha de só, Críticos de Arte, de 2023, ano passado. Fui até semana receber. passada. Legal, né? Esse eu não li ainda, é de Sabe? contos. Preciso lê-lo, preciso De corrigir contos. isso. Como que ele chama? Eu Já Morri. Eu já morri. Foi um Vou título anotar, que a vou minha anotar para ler. editora achou de dar. Muito bom. Bastante interessante. Gosto muito de contos. Eu quero falar um pouco dessa, dessa Sim, adaptação. da adaptação. A adaptação eu queria, Pois porque é. assim, a trama psíquica, ela é muito imagética, né? Como você disse, ela aborda rapto de É, mulheres, estupros, tráfico de drogas, prostituição infantil, corrupção, né? Tudo isso, muito imagético, né? E a isso, minissérie está sendo sim. produzida pelo André Barata, da O2 Filmes, com direção do Fernando Meirelles e do Kiko Meirelles, do filho dele. Como que foi esse contato? Como que eles te procuraram? Como que foi isso? O Fernando veio a Belém para dirigir uma ópera no Teatro da Paz e eu não o conhecia, né? E alguém passou um livro meu para ele, eu nem sei qual foi. E ele gostou do livro e aí comprou todos. E aí me Olha só. ligou.
Primeiro ele me ligou dizendo que gostaria e tal, depois me ligou a Menina Barata, entende? E aí começaram as demarches. A minha editora teve que contratar uma agente, entende, dessa área de filmes para fazer a negociação. E você sabe que o cinema tem um outro tempo, até porque tem grana envolvida, né? Para filmar e tal. E ele naturalmente comprou os direitos e foi renovando esses direitos. E eu já sabia desde o início do ano que ia acontecer agora no verão daqui da Amazônia, né? Porque agora para nós é o nosso verão, está todo Tá. mundo nas praias, entende? A cidade está Uhum. meio vazia, vai todo mundo para o interior, tem muita praia, tem muito lugar aqui. Então, é o nosso verão, quando naturalmente chove menos. Aliás, não chove aqui há 15 dias, só céu Olha azul, só. um calor tremendo e tal. Eles estão filmando. E aí eu estive em São Paulo conversando com o Kiko, inclusive, e com o Fernando depois, que são duas pessoas maravilhosas. E quem estava fazendo e quem trabalhou foi o menino Mantovani, entende? Uhum. Que não me lembro agora o primeiro nome dele, que é um dos melhores roteiristas do Brasil, entendeu? E Braulio Mantovani. Tá. E depois foram acrescidos mais dois roteiristas, que agora, se confesso, não me lembro o nome deles, né? E eu aí assinei em contrato de confidencialidade, essas coisas todas, né? Sei que houve uma mexida na história, claro, porque é outro produto, é outra coisa, né? Você pode dizer que a minha escrita é cinematográfica, mas uma coisa é um roteirista e aquilo que ele quer mostrar, né? Aquilo que Uhum. ele acha que vai transformar num bom produto para ser assistido, né? Quer dizer, é outro gênero, sabe? Eu não quero nem pretendo me meter nisso. Acho muito Você está boa tendo alguma a participação na presença do adaptação? Não, no roteiro, você está tendo alguma participação? não tive participação. E para falar sinceramente, não quis, porque eu poderia constranger de qualquer maneira, entende? Eles que entendem e eles têm uma visão diferente da minha, uma visão de mercado, uma visão daquilo que eles acham que vai atrair as pessoas que vão assistir o filme, né? E você tem que saber. Agora, eles escolheram aqui uma mocinha para ser a moça principal da série, que é muito linda, muito, muito, muito linda. Eu conheço os pais dela, sabe? É uma menina linda, realmente. Né? Há outros amigos meus que estão trabalhando também, embora para nós que somos daqui, a gente fique um pouco assim, porque a maioria dos atores veio de fora, entende? E aqui nós temos grandes atores também, gente que A maioria dos naturalmente atores são de poderia. fora. É de fora, né? Isso, os atores aqui estão um pouco. Bom, no fim de contas, muitos também estão participando, embora em papéis menores, né? E eu acredito muito, acredito no Fernando, acredito no Kiko, sabe? Não é todo dia que você tem um filme pela O2 a partir do seu É. livro. A O2 tem um Oscar na prateleira para mostrar para todo mundo, Pois né? é, é um Tem incrível, que né? respeitar isso, né? E claro que ela trabalha para ter muitas pessoas assistindo o filme, né? Então você precisa saber disso para não ir para o cinema achando que vai assistir o seu livro, né? Mas vai assistir um gênero diferente, mostrando como se vê esse filme, né? Eu sempre digo, embora seja em detrimento do cinema, eu sempre digo o seguinte: você lança um livro, ele faz sucesso, e aí é vendido esse filme para ser filme, e aí vem o filme e você vai ver Brad Pitt no papel principal, fazendo ali. E quando você sai do filme, se eu te perguntar qual é o melhor, o filme ou o livro, você vai dizer o livro, porque o livro é o seu filme, entende? E É. para você, o Brad Pitt é um impostor, entendeu? Não é o rosto de que você deu para aquele personagem, a fala, tudo mais, entende? Quer dizer, e isso é uma das coisas mais importantes da leitura, da literatura, não é? Você fazer as pessoas imaginarem tudo, né? E eu escrevo de uma maneira que eu quero pegar o leitor como cúmplice, entende? Quer dizer, você já viu que eu misturo todas as falas, entende? Porque eu sei que na terceira página você já deu cara, voz, corpo para esses personagens todos, né? Você já os ouve falando ali, entende? Então você fica comigo e eu trabalho muito ganchos com o próximo capítulo para evitar aquilo que as pessoas dizem: eu tenho um livro, todo dia eu leio um capítulo e durmo e tal, né? E a minha ideia é: não vai dormir não, eu não vou te deixar, porque eu abro um gancho que você diz, cara, eu tenho que saber o que vai acontecer agora, né? E essa é uma técnica que eu uso, né? Eu uso poucas palavras, frases curtas, né?
e um ritmo muito forte, né, para manter você ligado naquilo, né? E vou levando. O livro é uma provocação o tempo todo, sabe? Eu acho muito bom isso, porque nós somos os melhores diretores, né? Nós somos os nossos diretores quando a gente lê. Sem dúvida, E a gente sem consegue dúvida. imaginar, porque é uma imaginação independente das adaptações. E o que eu acho curioso é que, de certa forma, você que tem um amor pela sua região, pelo Pará, levar uma adaptação para ser filmada, aí você movimenta também o Pará, você movimenta com empregos outros, né? É uma movimentação grande, Outro uma lado, série maior, né? E quão sim, importante é sim. ter uma série falando também do Pará, aí, né? Eu acho que isso é um personagem também, não é, Edir, o Pará? É, é um personagem, sim. Eu sou muito grato por isso que está sendo feito, porque há um custo amazônico envolvido nisso, né? Para você vir para cá, você paga caro, não é? Para você fazer um filme que tem cenas de rio, são cenas caras também, não é? Não é fácil enfrentar tudo isso, né? Nós temos aqui temos câmeras, temos técnicos, temos gente que, ao longo do tempo, até de outros filmes feitos por aqui também, participam de várias montagens, de vários filmes feitos, né? E são muito bons. E, fora isso, você tem catering, você tem, enfim, uma série de serviços, né? Que são necessários fazer, que movimentam a cena local, né? Isso é de uma importância incrível. E também é importante mostrar a região, como sempre. Você sabe, nós sempre fomos insulares. Nós somos um dos pontos mais distantes assim ao norte de todo o Brasil, né? Moramos longe, entende? Para visitar o meu vizinho ali em São Luís do Maranhão, eu tenho que pegar um Boeing. Para visitar o meu vizinho ali em Manaus, eu tenho que pegar um Boeing. Para visitar o meu amigo que mora em Santarém, aqui do Pará, eu tenho que pegar um Boeing, são 2 dias de barco. Para visitar meu outro amigo em Marabá, eu tenho que pegar um Boeing, ou então eu vou pegar 12 horas, pelo menos, de estrada. Entende? Quer dizer, e aí o que aconteceu foi que nós acabamos dando jeito em muita coisa, entende? Quer dizer, o nosso próprio jeito. Nós temos um tipo de música específico aqui que toca com nossos artistas, nossa música pop também. Temos nosso teatro, que é bastante diferente também. Né? Quer dizer, então, você vir para cá e retratar essa nossa cultura também é uma coisa que mostra para o Brasil inteiro, da pujança da região, quer dizer, não é somente o norte longínquo, tá entendendo? Que muitas vezes as pessoas do Sudeste, inclua até a própria Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, acham que o mundo termina nas fronteiras. Dali para diante qualquer outra coisa, mas o mundo se circunscreve ali, né? E aí, você sabe que quando eu fui receber esse prêmio da APCA, eu fui no palco e eu percebi que ali, mesmo as pessoas, e havia muitas pessoas vindas de outros estados para São Paulo, elas vão para lá e, de uma certa maneira, elas se tornam paulistas também. Tá? E eu sou um escritor, não saí da meu lugar, tá? Continuo sendo um autor da Amazônia, tá? Que chegou ali para falar. E até aproveitei e fiz uma brincadeira com eles, porque o nome do teatro era o Teatro Sérgio Cardoso, e um ator paraense que se destacou muito, e aí virou o nome de teatro. Muito bom. Ô, Edi, o que que você acha que a adaptação não vai conseguir contar do livro da forma com que você pensou? O que que você acha que só dá para contar no livro? Eu acho, Tadeu, eu acho que só vendo, né? Porque o livro, você sabe como é intenso, né? Eu mesmo, eu sei que é intenso, eu sinto, porque quando eu escrevo, eu tenho uma característica. Primeiro que eu escrevo para me divertir, entende? Escrevo porque gosto e escrevo porque quero viver a aventura. Primeiro eu quero viver aquela aventura junto, eu vivendo aquela aventura. Eu vou vibrando quando escrevo aquelas pastas, tá entende? Você tem ideias, você faz esqueletos, mas os personagens vão te mexendo com aquilo e vão te empurrando para outros lugares. Você aceita ou não aceita, você faz um jogo com eles, né? Quer dizer, você vive aquela intensidade toda e no final você oferece esse livro, né, para que as pessoas vivam com você essa aventura, né? Quer dizer, essa intensidade toda, né? Aí você fica se perguntando, né? E aí isso aí vai estar nas mãos dos diretores e do montador. Não esqueça que É, quem faz o verdade. filme é o montador, não é? Quer dizer, e eu espero que eles consigam, porque melhor
impossível eu querer. Melhor do que isso, só se viesse o Woody Allen aqui, o Federico Fellini renascer se viesse aqui cobrar alguma coisa. Eu estou com o melhor diretor do Brasil, talvez, ou um dos melhores, Tranquilamente. Você certamente, está não é? na melhor mão possível, na melhor mão possível do Brasil. Deus o livre. Falando da O2, que é uma potência É, mundial, eu diria já, né? Internacional, pelo menos é, pode-se dizer, né? Quer dizer, é. eu estou esperando o melhor, muito orgulhoso realmente nesse sentido. Estou muito feliz por isso. Eu quero fechar o nosso papo aqui com duas perguntas que eu fiz, né, aqui no Arte da Palavra. E uma é que você falar do título, né? Porque você explicou aqui para mim, mas eu queria que você falasse pro pessoal. E outra, já emendando, é por que que você acha que tem tido esse aumento de podcast de true crime, essas adaptações de policiais, de crime? O que que você acha que está seduzindo tanto assim que a gente está vendo? Eu acompanho podcast, eu sei o tanto que aumentou esse tipo de tema Sim. parecido com os seus livros. Olha, quando eu comecei a escrever esse tipo de livro, vamos dizer assim, eu não fazia ideia desse mercado. Eu não sabia, porque eu gostava de ler, né? Já era um leitor de livros policiais, dos noir americanos, noir franceses. Gostava muito de ler e isso aí foi me levando para essa área, né? Mas eu já li há algum tempo artigos dizendo que até algum pouco tempo atrás os livros policiais eram considerados de terceira, entende? De terceira qualidade e tal. E hoje eles têm uma venda muito boa, chama a atenção de todo mundo. Eu acho que isso tudo é do nosso mundo que vivemos. Eu acho que as séries, a partir dos Estados Unidos, as séries americanas e depois hoje tomando conta do mundo, foram buscar no cinema no ar também, foram buscar essa essa coisa do mistério, quem matou, quem não matou, como foi, enfim, todas essas tramas todas parecem interessantes no que diz respeito a chamar a atenção e prender a atenção das pessoas, né? Acho também que e aquilo que eu falei para você, que é sobre o fato de nós estarmos vivendo um mundo totalmente imagético, um mundo que só falta nos flagrar no nosso momento mais íntimo, talvez no banheiro, qualquer coisa assim, e se é que nós já não flagrou muitas vezes, não é? Então, nós temos uma fome por imagens, né? Que eu me lembro até de quando havia aquelas revistas de mulheres nuas, que a impressão que tinha é que a câmera queria mergulhar na vagina delas e até no útero para ver onde que é que tinha ali, né? Era uma fome de tomar aquilo tudo para si, não é? De desvendar aquilo, não é? E hoje em dia eu acho que a coisa dos podcasts é um pouco isso, porque eu acho que o que temos de melhor do mundo é conversar, não é? E acho que essa é a razão do podcast maravilhosa, que é você poder ter acesso à conversa, a escutar, né? E muitas vezes os podcasts atendem a perguntas e respostas das pessoas que estão assistindo, né? É uma maneira de você se aproximar do escritor, do artista, do que quer que seja que você admira, né? E conversar. Eu acho que essa explosão é muito boa. É claro que com tanto podcast você tem os melhores e os piores, né? Gente que quer às vezes se utilizar do podcast para aparecer também, né? Mas gente que quer oferecer um serviço de qualidade também, né? Que quer levar o conhecimento e a comunicação a um número maior de pessoas. Eu acho isso fantástico, tá entendendo? Eu nunca me nego a participar, gosto muito, tá entendendo? E mais ainda, Tadeu, te ter, tá entendendo, como um apresentador, uma outra pessoa que conversa comigo, é um luxo, realmente, né? Nós já estivemos juntos aí no Arte da Palavra e foi tão natural, tão gostoso de fazer, tão simples, tão conversa de amigos chegados, né? Que eu não desconfio de nada. Eu estou muito à vontade aqui, muito conversando contigo, como quem está numa mesa de bar conversando, né? Isso que E importa, eu né? acho que isso que é a coisa boa do podcast. Eu acho que uma das saídas é essa, né? Às vezes, por exemplo, algumas pessoas que têm interesses maiores, digamos, do que o senso comum, digamos, popular, e você liga a televisão hoje, as TVs abertas estão com algumas atrações que parece que não nos atendem, né?
É. você também liga a própria TV a cabo e acaba enfrentando programas excessivos de culinária, de uma série de coisas que você diz, mas eu não estou com fome, nem quero fazer nada de comida agora, eu queria me distrair com uma conversa boa, né? E aí vem o podcast, né? E você se diverte, né? É uma maneira de encontrar pessoas, tornar as pessoas mais próximas umas das outras. Eu gosto muito do podcast. Eu falo que é um pretexto para eu conversar com pessoas que eu quero conversar. É só um pretexto só Isso, para ficar exato. livre para falar. É ótimo, é ótimo. Eu gosto muito. Oi, Divo, eu queria que você falasse do título do livro, significado para quem Ah, não sim. conhece, está se perguntando. Pois é, aqui no Pará, nós temos uma linguagem chamada, nós chamamos de língua geral, que é o Nheengatu, que era o idioma falado pelos índios, e que é um ramo do Tupi-Guarani. E muitas palavras do Nheengatu até hoje sobrevivem na nossa linguagem do dia a dia. Aqui em Belém, usamos isso de maneira natural, sem nenhuma destaque assim, para isso. Alguém quer se esconder, alguém quer, digamos, você quer ver uma coisa que está acontecendo aí, você fica do lado de uma parede só olhando, a gente chama isso de abicorar, entendeu? Eu Decorar. uso eu fui me abicorar, me abicorei para olhar Olha coisas só. que eu estou lembrando nesse instante, entende? E o Psica veio dessa maneira natural. Eu estava escrevendo e um dos personagens estava comentando com o outro que parece que haviam jogado uma onda de azar sobre ele, que tudo aconteceu com ele. E ele diz, parece que jogaram uma psica para mim, tá entendendo? E a psica é isso. Alguns escrevem só com um S, eu escrevo com dois, porque quando a gente diz psica, a gente espicha o S, entende? Então a gente É. diz psica, entende? E é mais ou menos o seguinte: o sujeito vai cobrar um pênalti contra o seu time, você está torcendo para ele perder, e ele vai cobrar o pênalti e você fica só psica, 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 Ah, psica, tá. para ele perder o pênalti, entende? Quer dizer, para dar um azar para ele. Entendi. Inclusive, tem uma história que eu posso contar assim, que, sem mencionar nomes e tal. Eu estava num festival em São Paulo, muito importante, no palco, acho que não sei se era mais um ou mais dois escritores, e com um jet lag tremendo, que eu tinha chegado do aeroporto de longe, direto para aquilo. E aí eu percebi que um dos escritores lá ele estava me enfim, estava falando mal da minha escrita, de uma maneira geral, mas era bem direto e tal. E eu fiquei ali me perguntando: será que eu tenho que responder? Eu digo, eu não vou responder, estou chegando agora, estou aqui só para falar do meu livro e tal, né? E aí ele, não, eram dois escritores. E aí, no meio da coisa toda, né, ele estava querendo fechar, mas foi ser servido um café que estava lá e se derramou todo o café, tá vendo? Aí teve que parar com a explicação e tal. E eu comecei a falar e falei do meu assunto e tal. E quando eu saí, a minha editora lá da Boitempo estava na plateia e ela disse que foi ela que fez aquilo, porque ela ficou fazendo psica, 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 psica. Sensacional. Funcionou na prática, então, ali. Muito bom. Exatamente, para ver se funciona, né? Eu vou usar isso, né, Alisson? Eu vou usar esse psica aí. Mas Ô, tem que Alisson, espichar o S, a psica. pois é, eu gostei. Psica, vou usar, vou adotar. Isso. Ô, Alisson, você tem alguma pergunta para o Edir para a gente fechar? Quer falar alguma coisa? O Alisson está aqui com a gente hoje, pessoal. O Alisson Estevam está acompanhando a nossa gravação. Olá, olá pessoal, olá Tadeu, olá Caredir, é um prazer enorme recebê-lo. Eu queria sim fazer uma pergunta aqui, até remontando aqui ao início do papo, né? Que você traz essa veia, além dessa veia da ficção, essa veia jornalística também. E como que você faz para transitar, o Edir? Ou você vê como são lados opostos ou como uma coisa só? Como que você vê essas duas nuances e como que na sua cabeça assim você trabalha, né, esses dois lados? Olha, Alisson, são chaves diferentes, Alisson. Você imagina que eu escrevi minha primeira peça de teatro com 16 anos. Eu já escrevi 35. E ao longo da vida eu trabalhei como jornalista, não só em rádio, televisão e jornal. Entende? Fiz também publicidade. Entende? E comecei a escrever livros, sendo livros com poemas, livros de crônicas, contos, no caso, e esses romances. É da prática. Você imagina uma pessoa que passa a vida na frente de um teclado, entende? E no rádio, por exemplo, você simplesmente enfrenta as situações. Tem uma notícia agora que tem que fazer daqui a 3 minutos.
você fala a notícia com aquela concisão, com as frases certas, a sua cabeça, o teu editor já está trabalhando na cabeça para você colocar aquilo no tamanho certo. Não, é uma carta para um... Ok, já estou escrevendo. Não, agora é uma peça de teatro. Não, é uma poesia. Não, vamos escrever uma crônica, tá entendendo? Então, é uma chave que vira, eu não sei como te dizer isso, mas do exercício da profissão, entende? Quer dizer, você escreve uma vida inteira e aquilo já vai fazendo uma seleção, te encaminhando para esses assuntos, né? Às vezes me perguntam em relação aos meus romances se eu escrevo primeiro assim, tudo no geral e depois vou cortando as frases para elas ficarem mais curtas. E não, a resposta é não. Eu escrevo naturalmente assim, não é? É como se a chave estivesse já calibrada para seguir nessa direção. É do exercício da profissão mesmo. Muito bom. Edi, Alisson, eu quero te agradecer. Edi, quero te agradecer muito por estar aqui com a Mas, gente. O papo foi muito legal. Estou ansiosíssimo para ver Psica na Netflix. Vai ser muito Delas. bacana. E obrigado, cara. A casa é sua. O dia que tiver vontade de voltar, é só falar. Vai ser um prazer receber. Eu tenho. Isso, Obrigado, exatamente. viu? Tadeu, um grande abraço em você. Muito obrigado. Você é muito generoso, muito Imagina. amigo, uma pessoa facílima de gostar, tá entendendo? E conversar uma noite inteira. Alisson, meu grande Obrigado. abraço e por sua obrigado, simpatia, Edir. sua boa pergunta também, né? E a todos os amigos de Poços de Caldas e a quem mais estiver Espero que você assistindo a esse volte para podcast. Poços, hein? Minas Pois é, eu Gerais. também quero. É tão lindo aí, né? É tão maravilhoso, adorei. Inclusive as pessoas todas maravilhosas, né? Grande Foi abraço muito. para Poços de Caldas e todas as pessoas mais que estiverem acompanhando este podcast. Todo o meu elogio ao Obrigado. podcast, todo o meu abraço a vocês. Obrigado. Você sabe que o nosso segundo público, Edir, é do Nordeste, no Olha Rabiscos. só, É, muito bom, muito bom. pertinho. Obrigado, viu? Alisson, obrigado, meu amigo. A gente volta Obrigado, amigo. semana que vem. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.